Alguns dos 51 políticos investigados na Lava Jato teriam perdido foro privilegiado se não fossem reeleitos. Essa matéria foi resgatada do dia 30/7/2018. 51 políticos com foro privilegiado que estão sendo investigados ou foram denunciados na Operação Lava Jato correm o risco de ter seus casos enviados à primeira instância caso não consigam se reeleger em outubro. Você provavelmente já ouviu falar na discussão sobre a prisão em segunda instância, certo? O que talvez você não saiba é que este debate envolve a própria Constituição brasileira. Isso porque existe um dispositivo constitucional que versa sobre qual seria o momento da privação da liberdade de alguém que está em julgamento no sistema judiciário. Entretanto, este dispositivo já foi apresentado com entendimentos diferentes pelo Supremo Tribunal Federal algumas vezes. Os políticos que estão na mira da força-tarefa, mas que, por terem foro privilegiado, respondem em cortes superiores, onde o andamento dos processos costuma ser mais lento. Boa parte do grupo deverá tentar a reeleição, o que garantiria a manutenção do foro privilegiado. A lista inclui o ex-presidente Michel Temer, 3 governadores, 12 senadores e 35 deputados federais. Não estão na lista políticos citados em delações da Lava Jato, mas que tiveram os processos arquivados ou desvinculados da operação, nos casos em que a Justiça avaliou que as denúncias não tinham relação com o desvio de recursos da Petrobras. Caso os políticos não se reelejam e percam o foro, seus casos podem ser enviados a juízos de primeira instância, entre as quais a 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, onde atuava o ministro Sérgio Moro, responsável por grande parte das condenações na Lava Jato. Os casos de personagens sem foro privilegiado estão indo a julgamento mais rápido. Políticos como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, e o ex-deputado Eduardo Cunha, MDB, RJ, já tiveram, inclusive, suas condenações confirmadas em segunda instância. Eles poderão recorrer ao Superior Tribunal de Justiça, STJ, e ao próprio STF, mas, antes, o entendimento dos ministros do Supremo era a confirmação da sentença na segunda instância para que o condenado fosse preso. Foi por isso que Lula, por exemplo, acabou preso. Por enquanto, nenhum caso da Lava Jato foi julgado pelo STF, que tem uma longa fila de processos para julgar. Defensores do foro afirmam, porém, que se tiver o caso analisado diretamente pela mais alta corte do país acaba não sendo necessariamente um privilégio, já que, uma vez condenado, o réu só pode recorrer dentro da própria corte. Entre o STJ e o STF, o ex-presidente da República, o ex-vice-presidente, deputados federais, senadores e ministros só podem ser julgados pela última instância, o STF, e não por cortes inferiores enquanto estiverem nos cargos. Governadores respondem na segunda corte mais alta, o STJ. A lista elaborada não contempla 4 governadores envolvidos na operação que já perderam o foro ao renunciar para concorrer a outros cargos em outubro. Geraldo Alckmin, PSDB de São Paulo, Beto Richa, PSDB, PR, Marconi Perillo, PSDB, GO, e Raimundo Colombo, PSD. SC, todos negam ilegalidades. No caso do ex-governador paulista, seu caso foi retirado do escopo da Lava Jato e enviado para o Tribunal Regional Eleitoral do Estado, enquanto os demais aguardam uma definição. Condenações por crimes eleitorais costumam gerar penas menores que as da justiça convencional. Prefeitos, governadores e presidente da República que queiram concorrer a cargos diferentes dos que ocupam devem renunciar até 6 meses antes da eleição. É o caso do Geraldo Alckmin, PSDB de São Paulo, que pretendia se candidatar à presidência, e de Richa, Perillo e Colombo, que iam concorrer ao Senado. A legislação também requer que renunciem até 6 meses da eleição candidatos que sejam servidores ou tenham cargos de confiança em órgãos públicos, como ministros e secretários. 3 ex-ministros do ex-Michel Temer investigados na Lava Jato não renunciaram a tempo de se candidatar em outubro e só não perderão o foro privilegiado caso continuem em cargos de confiança no próximo governo. Eliseu Padilha, MDB, RS, da Casa Civil, Gilberto Kassab, PSD, SP, da Ciência e Comunicações, e Moreira Franco, MDB-RJ, da Secretaria-Geral da Presidência. Ouça os nomes dos políticos envolvidos na operação. E alguns podem perder o foro privilegiado caso não sejam eleitos novamente. Porém, para melhorar o Brasil e voltar a ser reconhecido por outros países, procure saber se o seu candidato ainda está na lista do Lava Jato.
E se estiver e for confirmado que seu candidato é realmente corrupto, não vote em uma pessoa que vai desgraçar o seu Brasil e a sua vida, se envolvendo em corrupção. Dito isso, agora vamos para os nomes. Ex-presidente Michel Temer, MDB, SP, 3 ex-governo, Renan Filho, MDB, AL, Robinson Faria, PSD, RN, Fernando Pimentel, PT, MG, 12 ex-senadores, Aécio Neves, PSDB, MG, Ciro Nogueira, PP, PI, Edison Lobão, MDB, MA, Eunício Oliveira, MDB, CE, Garibaldi Alves Filho, MDB-RN, Gleisi Hoffmann, PT, PR, Humberto Costa, PT, PE, Ivo Cassol, PPRO, José Agripino Maia, DEM, RN, Renan Calheiros, MDB, AL, Romero Jucá, MDB, RR, Valdir Raup, MDB, RU, 35 deputados federais na época desta matéria, Aguinaldo Ribeiro, PP, PB, Alfredo Nascimento, PR, AM, Aníbal Ferreira Gomes, MDB, CE, André Sanches, PT, SP, Arlindo Chinaglia, PT, SP, Arthur Maia, PPS, BA, Cacá Leão, PP, BA, Carlos Zaratini, PT, SP, Celso Russomano, PRB, SP, Dimas Fabiano Toledo, PP, MG, Fábio Faria, PSD, RN, Felipe Maia, DEM, RN, Heráclito Fortes, PSB, PI, Jandira Fegali, PC do BRJ, José Carlos Aleluia, DEM, BA, José Mentor, PT, SP, José Otávio Germano, PP, RS, Lúcio Vieira Lima, MDB-BA, Luiz Fernando Faria, PP, MG, Luiz Sérgio, PT, RJ, Marco Maia, PT, RS, Maria do Rosário, PT, RS, Mário Negromonte JR, PP, BA, Milton Monti, PR, SP, Missionário José Olímpio, DEM, SP, Onyx Lorenzoni, DEM, RS, Roberto Balestra, PP, GO, Rodrigo Garcia, DEM, SP, Rodrigo Maia, DEM, RJ, Sandez Júnior, PP, GO, Vanderlei Lobete, PT, MS, Vicentinho, PT, SP, Ieda Cruzius, PSDB, RS, Valdir Maranhão, PSDB, MA, Walter Alves, MDB, RN. A Procuradoria-Geral da República, PGR, pediu o arquivamento das investigações sobre os deputados, mas o pleito ainda não foi analisado pelo STF. Reportagem atualizada em 30/7/2018.